aguardar um pouco. A Richelle está conectando para poder... Oi, Richelle, tudo bem? Oi, oi. Tudo Oi, oi, Grazi, bem? tudo bem? Deixa eu só consertar aqui. Peraí, que o meu som falhou. Meu áudio. Tá ouvindo? Tô te ouvindo muito bem. Tá, só um minutinho que agora teve uma falha técnica. Peraí. Tudo se dá um jeito. Espera o tempo que o pessoal vai entrando. Sim. Pronto, vamos esperar mais o pessoal chegar. Malu já entrou. Acho que deve ter entrado aqui. Boa noite. Tá aí? Tainan, Tainã. Conhece? Tainan. Tainã. Esse é meu namorado. Oi, Tainã! Olha, teu namorado é espetacular. Richelle, fiquei apaixonado por ele. Boa noite, Mari. Mari é nossa produtora. Vamos lá. Vou começar a apresentação até porque o pessoal vai chegando. É assim mesmo, que vai chegando as notificações. Gente, hoje eu tenho a honra de... Nós ainda estamos na fase racismo, tá? Racismo em foco, dentro do ciclo de debates que nós iniciamos. E hoje o nosso convidado é Richelle Vergara. Eu vou ler agora esse currículo dele. Servidor público, bacharelando em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Participou do projeto de extensão, serviço de assessoria jurídica universitária no grupo G10, Juventude Criminalizada. Atuou como extensionista junto ao programa interdepartamental de práticas com adolescente em conflito com a lei. Atuou na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Foi monitor e organizador do cursinho popular em rede Emancipa e possui interesse em pesquisas em relações raciais, gênero e sexualidade, direito constitucional e direitos humanos. Parabéns! Obrigado. E o Richelle hoje elegeu como título da fala dele, da live dele, Corpos em Profusão, Movimento Queer, Relações Raciais e Direito. Yes, O que você pode falar um mesmo. pouco? Fala um pouco pra gente sobre isso. Então, primeiramente, boa noite a todo mundo. Grazi, eu adorei o convite. Eu que Para mim é agradeço. uma honra estar aqui no ciclo de debate. Eu tenho assistido, acompanhado algumas das lives que acontecem e tenho gostado bastante. Eu me sinto honrado de estar nesse hall de convidados tão especiais, né, que tu trouxe. Merece. Então, Corpos em Profusão, Movimento Queer, Relações Raciais e Direito. Esse título, né, ele diz muita coisa. Mas antes da gente entrar nos meandros do título, eu quero dizer, né, que eu, como tu colocaste, eu vim da universidade, né, da Universidade Pública, da URGS, e atualmente eu trabalho junto à Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Mas acho que o que mais me constrói enquanto cidadão, o que mais me constrói enquanto pessoa antirracista, são os grupos que eu fiz parte, alguns dentro da universidade, como o SAJU, mas também anterior, antes mesmo de entrar na universidade, como cursinho popular pré-universitário, ao qual depois eu pude ser monitor, pude organizar alguns grupos de estudo, grupos de pesquisa, que foi muito interessante, que é o Emancipa. Eu acho que dizer da onde que eu falo, do meu lugar de fala, acho que é muito importante para poder entender o que eu quero trazer com essa discussão, o que eu quero trazer com esse título. Verdade. Então, dito isso, Corpos em Profusão nada mais é do que uma brincadeira, né, com a palavra corpus no sentido mais latino, em profusão, né, numa liberalidade assim da interpretação dessa palavra, a gente vai ver que são corpos que estão em movimento, corpos que se chocam, corpos que se atravessam e se distanciam, que estão juntos muitas vezes, mas eles não são a mesma coisa. Então, é uma profusão em uma explosão de acontecimentos, uma explosão de corpos que às vezes estão, por exemplo, dentro de uma sigla LGBTQI+, mas cada um desses corpos
tem a sua forma de vida, a sua forma de viver e de ter experiências, né, em sociedade. Sim. Aí eu trago um pouco do que eu entendo por movimento queer e aí relações raciais e direito, porque é o foco também aqui do que a gente vai discutir, né, que é direito e homofobia. Uhum. Eu começo, eu não sei se tu tem alguma pergunta, eu sigo falando. Pode seguir falando. O pessoal fica à vontade, por favor, para fazerem perguntas. E também, quando eu achar pertinente, como eu tinha dito antes, eu faço algum tipo de comentário. Fica à vontade. Perfeito. Então tá. Eu vou começar falando um pouco de história, né? A gente já abriu falando do porquê da escolha do título, né? Que eu coloquei aqui no meu roteirinho. Mas, para além disso, eu também quero falar um pouquinho do nascimento da luta por direitos LGBTQI+. E o que é essa sigla, né? Essa sigla, essa sopa de letrinhas. L de lésbicas, G de gays, B de bissexuais, T de transexuais, Q de queer, I de intersexuais, e A de assexuais, e o mais, que é um plus aí para todas as outras nomenclaturas. Que ainda não né, estão inseridas. que ainda não estão inseridas nessa sigla. E o nascimento dessa luta, como nós conhecemos hoje, ele se deu ali entre a década de 50 e a década de 60, e principalmente nos Estados Unidos, mas também na Inglaterra, em diversos países, né? E se espalhou para o restante do globo, essa luta que é uma luta por direitos, né? Uma luta por visibilidade, uma luta por existência. Ela, na forma que a gente conhece hoje, na forma militante como a gente conhece hoje, ela inicia aí. Mas é muito reducionista a gente dizer que essa luta, de maneira bem ampla agora, ela inicia na década de 60, porque já existem indícios de que existem processos de individualidade, né? Individualidades lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, em toda a história. Em toda a história da humanidade a gente vai encontrar. Por exemplo, na antiguidade, segundo a jurista Maria Berenice, do direito de família, ela vai trazer, né, que já existiam expressões de homossexualidade masculina muito presente. Por exemplo, as relações que se tinha entre os gregos, muitas vezes era de um homem mais abastado, né, tendo relações sexuais com um homem mais jovem, muitas vezes seu discípulo, e isso era dado como algo normal naquela sociedade, como algo comum. É a forma que as pessoas tinham naquela época de lidar com a sua sexualidade, de ver a sua sexualidade, de viver a sua sexualidade. Depois, um pouquinho depois ali, em Roma, por exemplo, na Roma Antiga, tentou se criminalizar, tentou tornar a homossexualidade um pecado, né? Se tentou colocar isso e isso foi as últimas consequências. Inclusive, em Levítico 18:22, na Bíblia, tem um trechinho que diz assim, que não te deitarás com outro homem como se mulher fosse. É importante que a gente pense sobre isso, e a Maria Berenice traz em uma das obras dela sobre isso. Por quê? Porque a Bíblia não está dizendo que é proibido se deitar com outro homem como se mulher fosse. Porque a Bíblia ela é construída em uma época específica, com algumas relações sociais que estavam acontecendo naquela época. E o que acontecia na Roma Antiga? Naquele momento, a gente tinha jovens escravizados de povos considerados bárbaros, que eram escravizados na Roma Antiga, na cidade de Roma, e aí, lá escravizados, eles eram subjugados, e eles precisavam, então, prestar serviços sexuais a seus senhores. Essa forma de subjugamento é uma forma muito perversa, porque tu não está tratando aí de liberdade sexual dessas pessoas, tu está tratando de, muitas vezes, até de um estupro. E é em relação a isso que a Bíblia milita nesse trecho. Levítico 18:22, não te deitarás com um homem como se mulher fosse. Só para lembrar, né? Nesse período, a ideia de ser mulher era
a ideia de ser um ser humano inferior. Então, tem esse outro atravessamento também. E aí a gente não pode descontextualizar, trazer para os dias de hoje e dizer, então, que Deus odeia homossexuais, por exemplo. E cabe também dizer uma coisa, que todo esse conceito anti-homossexualidade na Roma Antiga, ele não é dentro da história total da Roma Antiga, porque isso se deu de forma forte e decisória quando da inserção do cristianismo, porque era uma prática normal. A alta corte romana era algo normal, não tinha, assim como também por meio de expedições exploratórias, a Índia, a regiões asio-indianas, onde tem esse conceito nem de sexo, nem de sexualidade. Ou seja, por exemplo, você vê em países como a Índia, na história passada, você não tem o gênero. Você não tem homem e mulher. Você tem um ser humano. Né? Daí que vem aquela expressão pansexual. Mas é muito válido isso que você falou. Porque realmente, a gente já vê aí, olha, dentro de um conceito político-religioso, eu tenho a inserção de algo proibido, que é esse novo, que não é novo. Sim, exatamente. Ao longo, então, da história aparecem, né, as pessoas LGBTs e em luta, em movimento. Mais recentemente, ali na década de 80, por exemplo, o Rudy Pinho foi a primeira pessoa trans a lançar um livro aqui no Brasil. João Neri, ou Neri, foi o primeiro homem trans a submeter a uma cirurgia aqui no Brasil. Tem um outro exemplo muito interessante para a gente sair desse link aí Brasil-Estados Unidos, que é o Vitor Mukasa, que processou o próprio governo em Uganda e ganhou apoio do STF local, da Suprema Corte local, para que se tenha direitos, para que os homossexuais passem a ter direitos. E isso chegou até a ONU. Ele atualmente atua na ONU pelos direitos dos homossexuais e aí de toda a sigla, né, LGBT, em Uganda. E é um caso bastante interessante e que reverbera até os dias de hoje na luta dos países africanos. Uma coisa interessante que aconteceu em junho, e eu acho que isso também ensejou a vontade da gente trazer esse debate, é que se completou 51 anos da revolta de Stonewall, né? E que foi aí o precursor da luta, como a gente vinha comentando, do início da luta como a gente conhece, por direitos LGBT. Sim. Findada ali a parte mais crítica da guerra contra a AIDS, a gente tem ali no final da década de 90 uma diminuição da legitimidade da luta por direitos LGBTs, principalmente por causa do advento do que a gente conheceu ali como câncer gay. Infelizmente tinha esse nome bastante pejorativo. E as pessoas acreditavam de maneira geral que tudo que acontecia de ruim com os homens gays naquele período era em virtude da sua prática sexual, né, da sua experiência sexual. Homens gays, mulheres trans, com todos os mais atingidos, né, por essa doença. Essa IST, como a gente chama hoje, essa infecção sexualmente transmissível, ela foi controlada minimamente depois de muita luta de um SUS, né, de um Sistema Único de Saúde, muita luta de movimentos sociais que se pôde controlar. Mas naquele período em específico, a luta por direitos homossexuais, então, deu uma parada. Deu uma parada porque a gente tinha algo mais importante, que era a luta pela sobrevivência, a luta pela vida. O estigma em relação a essa doença, é interessante que se diga, ele ficou presente até hoje na nossa sociedade, né? Muito recentemente, a gente conseguiu o direito, pelo STF, através do STF, de poder doar sangue. Homens cissexuais, porém gays, e mulheres transexuais não conseguiam fazer doação de sangue até bem pouco tempo, por causa de algumas normas. Por causa de algumas normas da Anvisa, do Ministério da Saúde, que impediam. Normas que o STF entendeu inconstitucionais, felizmente. Eu até participei há pouco tempo de um podcast, podcast Bendita Geni. E aí eu relatei um pouco da minha história quando eu fui tentar doar sangue em um hospital aqui de Porto Alegre.
foi bem frustrante, porque em meio à pandemia, né, e mesmo assim Nossa. não aceitarem sangue, pelo simples fato de eu ter um namorado, de eu ter relações sexuais, enfim. É Eu, triste, sinceramente. sim. E aí, trazendo cada vez mais aí um pouco da nossa discussão, que eu comecei com uma pegada um pouco mais histórica, trazendo Uhum. para a contemporaneidade, eu queria citar uma pessoa que eu admiro bastante, que é o Silvio Almeida, né? Que em Sim, entrevista, esse, perfeito. esse, esse jurista e filósofo, ele, professor universitário, Uhum. ele tem uma frase muito interessante que é: a busca por direitos, atualmente, ela se dá de maneira bastante objetiva. E por que ele diz isso? Em que contexto, né? Que os movimentos sociais, eles, desde sempre, desde que se iniciou a luta antirracista, que, como a gente conhece hoje, né? Ou a luta LGBT, Uhum. como a gente conhece hoje, Uhum. ela era uma luta por visibilidade, uma luta para parem de nos matar, nós merecemos existir. Hoje em dia, essa luta ela é bastante objetiva no sentido de quais são as nossas pautas. A gente buscou, enquanto movimento LGBT, o casamento civil igualitário e Uhum. conquistou. A gente conquistou, a gente lutou e conquistou o nome social. A possibilidade, né, de fazer adequação do gênero ao qual se identifica, sem que isso seja considerado uma patologia no Sistema Único de Saúde para as pessoas transexuais. Isso são conquistas de muita luta do movimento social e se dá através do judiciário, basicamente, né? Isso não tem Sim. acontecido, essas pautas elas não têm avançado junto ao poder legislativo. Mas isso também mostra, assim como o Silvio colocou, que essas lutas, então, elas são bastante objetivas. E a gente tem aprendido a lutar dessa maneira, né? Cada vez mais. Sim. Eu queria dizer com isso que existe uma interseccionalidade bastante grande das lutas. Que é importante que a gente pense no movimento LGBT, mas que a gente também consiga entender que a gente não pode discriminar pessoas em virtude de alguma deficiência física, por exemplo, que a gente não pode discriminar pessoas pelo simples fato de ser mulher, de ser uma pessoa gorda. Uhum. Eu queria trazer aqui alguns exemplos, por exemplo, de por que eu estou dizendo essas coisas, né? A luta Por favor. antimanicomial. Sim. A luta antimanicomial ela é uma luta que ela perpassa e atravessa todas as lutas. Todas essas lutas que a gente tem trazido aqui. Direitos Uhum. LGBTs, antirracismo. Porque essas pessoas, as pessoas negras e pessoas LGBTs, foram as que mais foram criminalizadas e ditas doentes ao longo da história. E foram essas pessoas que foram encarceradas dentro dessas instituições totais que eram chamadas de manicômio, né? Então, a luta Sim. antimanicomial, ela perpassa a luta por direitos LGBTs e a luta por mais direitos às minorias raciais, né? As ditas minorias raciais. Então, Sim. a gente precisa pensar a partir de uma interseccionalidade. Luta por educação popular, popular e inclusiva, luta por liberdades, de maneira geral, né? A luta feminista, tudo Sim. isso engloba a luta antirracismo e a luta anti-LGBTfobia. Eu queria fechar essa primeira parte, e aí Uhum. quero que tu me impulsione para um próximo momento. Sim. Eu queria fechar falando sobre como que eu acredito que a gente pode unificar essas lutas todas, que são muito importantes, essas que eu citei, e, Uhum. enfim. E eu acho que uma das formas de unificar nesse momento poderia ser a pauta, né, por renda básica. A renda básica universal, ela possibilita que a gente consiga pensar nas pessoas trans, nas pessoas transgêneras, nas pessoas transexuais que hoje estão perdendo o emprego em plena pandemia e pensar que elas não precisam passar fome, pensar que elas não Justo. precisam ir para a rua. A renda básica Uhum. universal vai poder possibilitar que essas pessoas possam ter o mínimo de dignidade. Eu acho que e isso, pensar na renda básica universal, também é pensar na negritude, que é a maior parcela da população,
que está em situação de vulnerabilidade social Justo. devido ao racismo estrutural. Então, eu acho que esse é um pontapé assim, inicial para a gente começar aí a conversar. E é necessário, mais do que necessário. Agora, mais que com essa crise econômica e sanitária que foi instalada, na verdade, foi apresentada aos olhos de todos, é mais correto dizer assim, ficou escancarado, por óbvio, essa grande desigualdade social que nós sempre vivemos, que não é novidade, não é algo de agora, né? Muitas pessoas, por serem alheias à realidade brasileira, não tinham percebido, não tinham essa percepção de quão desigual é a nossa sociedade. E ante essa desigualdade, faz-se necessário ter uma renda mínima para gerar um âmbito de igualdade, quer dizer, futuro. Porque não é um assistencialismo perpétuo, não. Mas ante essa realidade desigual, agora nós precisamos disso. Aí você falou muito bem. Sim, sim. É urgente, assim. Eu acredito que essa é uma pauta que pode unificar, né, todas as lutas, assim, como eu disse. E é isso, assim. Eu acredito que tu consegue elevar a discussão a outros lugares. Outra coisa que me ocorreu agora é que, em relação a mulheres, por exemplo, que sofrem de violência intrafamiliar, né, sofrem de violência doméstica. Muitas delas, elas seguem sofrendo violência doméstica em virtude da falta de inserção no mercado de trabalho, em virtude do não poder aquisitivo, de não poder sair da casa do agressor, muitas vezes, por exemplo. Sim, sim. Então, a renda básica universal, ela poderia fazer com que essas mulheres tivessem maior autonomia sobre a sua sexualidade, sobre o seu corpo. Então, é uma pauta que pode unificar a todas elas, que o Silvio Almeida diz que a gente está cada vez mais lutando por direitos bem objetivos, pensar que todas essas lutas podem ser atravessadas por essa necessidade da renda básica universal. Sim, sim. Eu queria trazer alguns dados agora que o coletivo Vote LGBT tem disponibilizado nas redes sociais. Eu localizei ali pelo YouTube. Mas tem diversos dados e são bem interessantes sobre isso que a gente está trazendo. Assim. Uma em cada 4 pessoas LGBTQIA+, perderam o emprego durante a pandemia. 18% estão com falta de dinheiro, se consideram com falta de dinheiro atualmente. A maior parte dos LGBTs idosos, mas também dos adolescentes, eles têm se sentindo cada vez mais isolados em casa, justamente por causa da homofobia. Porque se tu precisa ficar em casa e ao mesmo tempo tu é hostilizado dentro da tua própria casa, tu sente um isolamento tremendo, muito maior do que o restante da população não LGBT. Quando a gente pensa em negritude, num atravessamento maior, então, para além de LGBTQIA+, a gente percebe que o abismo ainda é maior. Os índices de suicídio, eles têm aumentado, por exemplo, no período. E é bastante importante assim que a gente discuta essas coisas, né? A questão do envelhecimento das pessoas LGBTs, que não existe paralelo. As pessoas mais velhas da nossa sopa de letrinhas, elas vão procurar na mídia referências e é muito difícil de encontrar, né? Muitas vezes a gente procura na mídia as nossas referências, a gente procura nos amigos, a gente procura nos familiares. Representatividade, não encontra. Exato, exatamente. E aí acho que pensar nisso tudo é bastante importante, assim, pra gente avançar, né? Porque a gente também tá ficando velho, né? Em algum momento vai chegar, assim... Sim, e cabe também ressaltar que a expectativa de vida de grupos como homens e mulheres trans é baixa. A expectativa de vida deve ser em torno de 35 anos. Se é um trans negro ou negra, baixa mais ainda. Então, é algo que tem que ser observado. Eu tenho dados bem específicos que eu trouxe aqui, que a população cisgênera, ela está em 75 anos, em média. E aí já a população trans fica em 35 anos, mas, como tu bem disse, né? Eu não tenho esses dados pensando na perspectiva racial.
Então, eu acho Uhum. que quando a gente olha para a questão racial, ainda vai ser ainda mais baixa a perspectiva de Certamente. vida, né, das pessoas transexuais. Uhum. Para fechar aqui a parte estatística, Uhum. tem a população LGBTQIA+, hoje, ela chega a 40 milhões de pessoas aproximadamente. E Bastante. estima-se que a gente vai aumentar em 50% por causa da luta que se teve, né, por reconhecimento, a maior liberdade que as pessoas estão sentindo em poder sair do armário, né? É, Agora, eu quero perguntar uma coisa, aproveitando esse tema, essas estatísticas. Você, como homem cis, preto, homossexual, e que está concluindo uma faculdade que é extremamente conservadora, um curso, na verdade, faculdade não, o curso conservador, que é o curso de Direito, é pesado, porque, veja bem, se um homem branco, homossexual, cis, ele já é motivo de chacota, de maldade, é um alvo de coisas terríveis para a sociedade, quando se é negro, e ainda em um meio em que há esse conservadorismo, como é o nosso meio, eu fico imaginando, gente, é uma dor potencializada. Eu queria, ou não, é uma perspectiva errada minha, me fala um pouco sobre isso. ai, que pergunta! Então, ela é uma pergunta que ela atravessa muitas questões, assim, né? Eu acho Uhum. que quando eu entrei na universidade, aí eu acho que de novo eu vou ter que citar o Emancipa, o cursinho Por popular que eu favor. fiz parte. Eles me prepararam para uma espécie de terra arrasada. Vou explicar isso. Eu fiquei 2 anos nesse cursinho e muito se falava do elitismo de dentro da universidade, muito se falava do racismo, muito se falava da homofobia, que esse espaço era extremamente conservador e que ia ser muito duro e que eu tinha que ter isso em mente para não desistir. Eu tinha que entrar com isso em mente, que não era um espaço para mim. Não estavam me esperando, mas eu ia construir o meu Uhum. espaço ali dentro. Certo. Então, com isso em mente, eu entrei. E aí eu tive uma surpresa positiva, Que bom. porque não era essa terra arrasada. Isso não quer Uhum. dizer que não tinha racismo, isso não quer dizer que não tinha LGBTfobia. Aliás, ainda tem, e eu vou te contar Uhum. algumas coisas, já aproveitar a tua pergunta para te contar. Uhum. Quando eu entrei na universidade, eu entrei /2, né, no segundo semestre, e as pessoas que Uhum. entravam no segundo semestre eram só as pessoas cotistas, ou seja, tinha uma turma de cotistas. A gente não entrava Uhum. mesclado com as pessoas de acesso universal. E aí, por entrar por ações afirmativas, para além da gente não entrar com o restante, com a turma do primeiro semestre, que era acesso universal, a gente também não tinha acesso ao prédio do direito. Porque o prédio do direito, da Faculdade de Direito da URGS, tem poucas salas Uhum. disponíveis. E as salas que tinham disponíveis, elas só eram para alunos do acesso universal. As pessoas que Meu entravam Deus, que absurdo! as pessoas que entravam por cotas raciais e sociais, elas tinham que ter aulas em outros prédios do restante da universidade, e quando não tinha vaga em outros prédios, pasme, a gente tinha aula numa escola de ensino médio que fica a uns 6 ou 7, 6 ou 7 é mentira, mas acho que uns 5 quilômetros da Meu faculdade de Direito. Deus do céu. E essa situação, ela é uma situação bem complexa, né? Porque a gente tinha que ouvir coisas do tipo, não tem espaço para todo mundo, vocês já estão ganhando o direito de entrar na universidade, né? O que Uhum. vocês querem mais? Uhum. Uma discussão que a gente teve bastante grande nessa época é que a gente não era ouvido. Porque como a gente não tinha acesso ao Castelinho, a gente chama carinhosamente o prédio do direito da faculdade da URGS aqui de Meu Castelinho. Deus. Gente, o URGS, para quem não tá entendendo, é a Federal do Rio Grande do Sul, tá? Isso, é a Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, isso aí. Isso. Siga. E, e aí, como a gente não tinha acesso, né, ao prédio, era muito difícil o diálogo com os professores, era muito difícil o diálogo com a administração, mas a gente Uhum. conseguiu o diálogo fazendo o que a gente gostava de fazer à época, né, que era protesto. Uhum. Ótimo. Então, Tem que protestar mesmo.
Então a gente espalhou, em um dos protestos que a gente fez, a gente espalhou uma série de fotos de adolescentes que foram mortos pela polícia militar aqui no estado do Rio Grande do Sul e não tiveram direito à vida. A gente espalhou essas fotos nos quadros dos formandos da faculdade para mostrar Meu que Deus do a céu. gente precisava estar ali, porque os nossos já estavam, não tinham direito à vida. E aí estavam querendo tirar o nosso direito de estar na faculdade, de estar dentro do prédio, né? Eu acho que isso surtiu algum efeito, porque a gente conseguiu uma reunião com o gestor, né, com a direção, e aí a partir dessa reunião a gente conseguiu pautar, né, essa demanda que era de ter acesso ao prédio da Faculdade de Direito. Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que eu senti racismo. Foi forte, porque não ter direito de entrar, né? Eu acho que é bem pesado, assim. Demais. Mas nas relações interpessoais, eu acho que fica bem escondido. Esse racismo, a homofobia, isso fica bem Velado. escondido. Bem velado, Brasil. exatamente. Tu precisa de um tempo até perceber que tu tá numa situação, muitas vezes, de sofrimento sem saber. Sim, Sem imagino. perceber, sem notar. Isso acontece com as microexclusões. As pessoas, muitas vezes, são muito queridas, muito legais quando estão contigo, e aí, daqui a pouco, quando tem uma roda um pouquinho maior, as relações mudam, e aí, nessa mudança, tu te torna uma pessoa menos importante. Existe uma dificuldade de manter, muitas vezes, contato visual contigo. Sim. Existe dificuldade de ouvir o que tu tem para trazer enquanto homem, enquanto negro, gay, né? Tem uma Homem coisa cis. que, sim, tem uma coisa que as pessoas têm que aprender a separar. Muitas pessoas são simpáticas, porque ser simpático é um mecanismo de você conseguir algo. Por exemplo, se eu chego para um subalterno meu e falo: oi, bom dia, querido, você pode pegar uma xícara de chá para mim? Isso é sempre simpática. Muito diferente de simpatia é empatia. E aí foi isso que você falou. Empatia é uma coisa que poucas pessoas têm. Então, muitas vezes, as pessoas falam assim: nossa, eu nunca imaginei que fulano de tal pensasse isso. Bem, você está falando da empatia ou da simpatia? Ele era simpático, mas empatia ele não tinha. Então, é uma coisa que tem que ser observada, que é isso que você falou, bem. Sim, sim, exatamente. Eu gostei bastante, assim, dessa... porque, em resumo, é isso, assim. Eu acho que se via uma simpatia, mas em muitos casos não se via empatia, né? Não. E eu acho que é bastante importante que a gente comece a observar isso enquanto sociedade, né? Para todos os atravessamentos, né? Do que a gente vem discutindo aqui. Eu, terminando aqui o rolê estatística, eu queria comentar contigo também que tem uma pesquisa do LinkedIn que diz que 65% dos trabalhadores LGBTQI+, já sofreram discriminação no trabalho. E eu acho que isso demonstra, né, o tamanho do nosso problema, né? Se 65% já sofreram no trabalho, é provável que isso aconteça na universidade, é provável que isso aconteça nas escolas. E aí, se a gente for somar isso à questão racial, eu acho que a gente vai ter um número bastante expressivo aí dessas Richelle, questões, né? mas Richelle, e esse percentual chama atenção. 65% são as pessoas que declararam. E a Exato. gente sabe que tem aquela pessoa que ela é alvo de racismo, é alvo de homofobia, é alvo de algum preconceito, mas que ela realmente ela não percebe. Porque ela está dentro de uma estrutura tão preconceituosa que ela normaliza o preconceito que ela é vítima. Então tem negro que o outro vê, cara, você está sofrendo racismo. Você olha para um gay que, como por exemplo, ficou popularizado, a POC Chaveirinho, que ela está sendo objeto de menosprezo por um hétero, mas ele não observa aquilo. Então, ainda tem isso, né? A gente até questiona, mas vamos lá, é o que declarou ou é um número... Mas é estatística, sempre assim, né?
Mas é muito interessante esse dado que está trazendo. Sim, sim. Eu queria comentar contigo também que, em relação ao queer, né, às vezes a gente fica se perguntando, mas por que essas palavras em inglês? O que que é isso? O que que significa queer? E Eu quero queer, saber, me diga. ele é uma palavra inglesa, né, usada nos países anglófonos para se referir às pessoas LGBTQI+. E existia até um lugar chamado Queer Street, que é a rua queer, né? A rua do estranho, a rua do diferente. E lá então viviam todas as pessoas que eram diferentes, mas não só da comunidade LGBT. Também tinha pessoas que deviam dinheiro, também tinha pessoas que estavam em situação de rua. Mas o termo ele foi apropriado, né, e reapropriado, então pela comunidade LGBT, e aí se tornou um termo de luta. E acho que um paralelo que a gente poderia traçar assim, aqui com o Brasil é o viadinho, é a POC chaveirinho. São essas coisas que muitas vezes são pejorativas, que são usadas para nos machucar, que a gente se apropria. E aí, enquanto comunidade, a gente diz assim, não, pois é, eu sou viado mesmo. Pois é, eu sou travesti mesmo. A gente reapropria esses termos e passa a dar um significado positivo para ele, né? Eu acho que isso é um exemplo de luta, assim, da comunidade. E inteligência do movimento. Sim, sim. Queer, então, é aquilo que transborda a orientação sexual. Para além da orientação sexual, é um comportamento. Então, assim, se eu me considero um homem gay, o queer, ele é para além dessa minha orientação sexual. Ele vai dizer de uma não performatividade da heteronormatividade. O que é essa heteronormatividade, né? É um performar, um jeito de viver como se hétero fosse, um comportamento como se hétero fosse, e aí precisa seguir essas normativas. O queer, ele vai dizer que não. O queer, ele vai expressar a sua individualidade, seus processos de individualidade de uma outra maneira. Da maneira que achar melhor. E eu acho que, e para mim, o queer é exatamente isso. Assim, essa luta ela é bastante importante porque ela vai para além daquelas construções de identidades que a gente tinha, né? Tradicionalistas. Exato, exatamente. Então, tipo, o movimento queer, ele vai pautar, por exemplo, a questão da heterossexualidade compulsória, né? Que são os dois gêneros. Que ele vai dizer que não são só dois gêneros e que essa heterossexualidade compulsória, ela não serve mais pra gente. A heteronormatividade, como eu já comentei, a performatividade de gênero, que é essa repetição de atos e gestos no âmbito cultural, assim. Como que a gente trabalha, né, com todos esses signos, e o queer ele vai para além então dessas normatividades. Eu queria comentar também que o movimento queer ele tem cada vez mais causado em mim uma certa admiração, porque ele traz consigo alguns conceitos pós-identitários. E aí a gente vai para a polêmica. Ali nos anos 70, o movimento LGBT ele se pautou nas identidades, né? Foi muito importante que a gente dissesse, olha, eu sou lésbica, eu sou gay, sou bissexual. Foi muito importante que a gente dissesse essas coisas, porque foi a partir daí, explicar o que a gente é, que a gente conseguiu fazer com que o direito, aqui no Brasil, por exemplo, o poder judiciário, ele pudesse se abrir para que a gente conquistasse direitos nos últimos 15, 20 anos. Então foi quando eu disse assim, não, eu sou gay, eu não sou pedófilo, eu sou um homem que gosta de homens e posso, inclusive, adotar crianças. Eu estou pautando esse direito para mim. Certamente. Então, foi essa construção de identidade que possibilitou que a gente conquistasse direitos. Então, o pós-identitário, ele vem dizer que essas identidades, elas não são tão estanques assim. Não dá para dizer que eu sou só um homem gay. Mesmo porque o que é ser gay nos anos 70? O que é ser gay nos anos 90? Ou agora, hoje? O que é ser gay hoje? O que é ser negro hoje?
Então, é construir a identidade, ou a desconstrução de identidade. Sim. Acho que é isso que o movimento pós-identitário ele vem trazer. Uma das precursoras é a Judith Butler, né? Que ela fica mais conhecida aqui no Brasil a partir dos anos 90, de algumas obras, e que aí a gente tem esse primeiro impacto com então, o pós-identitarismo. Eu até trouxe aqui um trechinho que não é o fim das identidades, mas a noção de identidade ela é ambígua, ela tem muitas tonalidades. É isso que mais ou menos, em resumo, assim, vem trazer esse movimento. Existem os sujeitos, né? O sujeito no iluminismo ele é essencialista. Ele se percebe enquanto um sujeito completo. Mas a partir ali dos anos 70, então, tem a luta pelas identidades, né? Pelas as identidades dissidentes, que são as identidades de lésbicas, gays, bissexuais. E na contemporaneidade, o que a gente está discutindo, então, é esse pós-identitarismo, que é a mescla do feminismo, da luta antirracista, com a questão LGBTQ. E isso é muito importante para que a gente entenda que tem vários atravessadores, né? Que essa discussão ela tem vários atravessadores e que isso fazem com que a gente possa entender os sujeitos de uma maneira um pouco mais completa, um pouco mais complexa do que só as caixinhas, né? Que torna tudo um pouco raso. Tem alguma questão? Não, agora não. Pode prosseguir. Tá. Uma coisa que é interessante pensar é que um chamamento à construção de o que é ser mulher. Então, tipo assim, quando a gente faz quando o movimento queer, ele se encontra, quando o movimento LGBT, ele se encontra com o movimento feminista e aí vem surgindo as novas teorias, né, como a teoria queer, ele faz aí um chamamento do que é ser mulher. A gente nasce mulher, a gente nasce homem, como que é isso? Como que se dá isso, né? Será que eu nasci homossexual? Será que eu nasci gay? E aí, quando a gente começa a se perguntar essas coisas, começa a ler sobre isso, ver vídeos no YouTube, assistir lives discutindo essas coisas, a gente começa a perceber que nada é natural, que a gente não nasceu assim, que a gente se construiu através das nossas relações sociais, através das nossas referências. Então, essa performatividade, ela se dá ao longo do tempo, através de muita repetição, né? E aí o pós-identitarismo ele vai dizer que a identidade ela nunca está acabada, ela está sempre em construção. Então, o Richelle de hoje, que se intitula gay, ele não vai ser o mesmo Richelle de daqui 20 anos. Daqui 20 anos, eu vou ter tido uma história, vou ter tido as minhas experiências e muitas coisas vão ter se alterado. E pensar os sujeitos de uma maneira mais completa, de uma maneira mais ampla. É por isso que eu acho que eu gosto tanto assim dessa teoria, né? Em relação à construção do que é ser negro, isso também parece, de certa forma, que foi se alterando ao longo do tempo. Então, aqui no Brasil, a gente tem a cultura do embranquecimento, né? A gente teve uma política estatal que dizia que em 3 gerações, lá no início dos anos de 1900, que em 3 gerações o Brasil ele ia se tornar um país branco. Muito das relações interraciais que existiam à época se davam através do estupro, né? Então, ocorria o estupro do homem branco contra a mulher negra, nascia uma pessoa miscigenada, e essa pessoa miscigenada, depois, lá no início dos anos de 1900, ela acabava se casando com um europeu imigrante, por exemplo. E esse embranquecimento, ele era uma política de Estado. Ele se buscava isso, essa luta para que a população ficasse cada vez mais branca e homogênea. Ocorre
que quanto mais preto era, então, a pessoa, menos direitos ela tinha, do ponto de vista mais subjetivo mesmo. E aí, mais próximo da nossa época, a gente tem uma luta constante, ferrenha do movimento negro, pautando que não só as pessoas pretas são pessoas negras, mas também as pessoas pardas são pessoas negras. Então, vai contra a corrente, contra aquela ideia de embranquecimento. E aí, essa alteração de entendimento pode trazer mais gente para dentro da nossa comunidade negritude. Então, a ideia de identidade racial, por exemplo, se alterou muito ao longo do século. E isso prova, mais uma vez, que as identidades elas vão se alterando, os entendimentos eles vão se alterando, vão se transformando ao longo do tempo. Então, para além da minha vida, em específico, que já vai ser alterada daqui a 20 anos, também tem a questão social, que é o entendimento do que é ser negro, o entendimento do que é ser LGBT, que vai se alterando com o tempo. E isso bota alguns desafios pra gente. Parece muito bonito até agora, o que eu disse. Espero que esteja sendo bonito, né? Mas bota alguns desafios, porque para nós no direito, a gente tem que... a gente gosta de norma, né? A gente tem que pegar uma norma e tem que explicar por A mais B o que significa aquilo ali. Então, assim, tu só pode entender o que é ser uma pessoa gay se tu trouxer categorias, o que essa pessoa gay faz, como que ela se veste, como que... tu precisa trazer... Como objetiva, né? Direta e extremamente objetiva. Não existe. E aí... e foi assim que a gente conseguiu conquistar direitos, num primeiro momento. Porque o direito trabalha dessa maneira, com essas identidades, com essas coisas muito fechadas. Mas, e quantas pessoas que não estão dentro dessas identidades, que não estão dentro desses grupos? A gente tem uma série de dificuldades quando a gente de entender a negritude, por exemplo, de algumas pessoas que são muito claras. Sim. Que tem os pais de família miscigenada, né? A pessoa é muito clara. A gente tem dificuldade de enquadrá-la dentro de uma caixinha. A gente tem dificuldade de enquadrar um ser queer, porque essa pessoa ela não é lésbica, essa pessoa ela não é gay, mas ela também não se considera uma pessoa trans. Então, o que essa pessoa é? Em que caixinha que ela tá? Então, acredito que nesse novo momento a gente precisa ir além, né? Ir além dessas caixinhas. E aí, isso é discutir o que é ser negro, que passa aí por ser pardo, preto, passa por discutir a sopa de letrinha da nossa luta, mas também o que é branquitude. Sabe que a Lia Weiner, ela vai falar pra gente que existe o branco, o branquíssimo e o encardido, né? Ela divide os brancos em 3 categorias. E o branco é aquele branco brasileiro. Aquela pessoa que tá aqui, que ela acredita que ela é branca, porque todo mundo vê ela como Bacurau. branca. E... Assistam Bacurau. Exatamente. Aí tem a branquíssima, que é o branco europeu, o branco norte-americano, que não vê os brancos daqui como brancos. E tem o encardido, que é aquela pessoa que tá numa mistura ali, num limbo. E aí, olha que coisa interessante, né? Poder estudar a branquitude, poder ver que existem várias nuances de ser branco, demonstra também que esses indivíduos eles são racializados e que essas raças estão em transição, estão em disputa. Essas raças, elas não estão em estanque. Essas identidades, elas não estão em estanque, elas estão em movimento. Eu acho que é meio isso, assim, o movimento queer. Não, mas tá perfeito. Nós temos ainda 5 minutos, tá? Já? A gente passa voando já. Toda vez não tem uma live que eu fico, meu Deus do céu, o tempo. Gente, sério mesmo. Mas assim, eu quero que você faça assim, uma síntese, uma conclusão, porque, nossa, eu aprendi muito aqui. Porque eu estou de forma parcial, porque eu sou negra, mas eu não estou inserida dentro do grupo LGBTQIA+. Então, e a próxima fase que nós teremos, a partir de agosto, vai ser só LGBTQIA+. Inclusive, adoro, quero convite. Sim, porque nós precisamos. Então, por favor, fale que agora é seu momento.
Então, eu fico triste que já esteja acabando. Nossa, passou muito rápido, gente. Muito! Eu consegui Mas bater pode aqui o meu, falar, tranquilo. eu acho que eu consegui bater aqui o meu cronograma das coisas que eu gostaria de trazer. Eu até Sim. trouxe alguns nomes de pessoas que me inspiraram a falar as Por coisas que eu favor, trouxe hoje, fale. que é a filósofa Djamila Ribeiro, o filósofo Silvio Almeida, a youtuber Gabi Oliveira, maravilhosa Gabi Oliveira, Sim, linda, diga-se sim. de passagem, Uhum. a Sim, cantora Linda Quebrada, a sim. acadêmica Simone Schuch da Silva, ela é uma acadêmica aqui do Rio Grande do Sul, ao Não qual conheço. ela estuda movimento queer, bastante conhecida aqui. É, o mestrando em educação Tainan Piuco, meu namorado, que Ai, estuda sobre Tainan, eu isso. amei os comentários dele. Estou lendo todos aqui. E então essas pessoas todas me inspiraram e eu acho que o que fica assim dessa live é essa troca, né? Poder estudar Uhum. isso que a gente conversou hoje, poder trazer e dividir com outras pessoas, para mim foi bastante enriquecedor. Eu até queria comentar contigo que tu disse assim que tu não é da sopa de letrinhas, né? Tu não é do movimento Uhum. LGBTQIA+. Na verdade, eu Mas sou porque se eu tiver no início lá com simpatizante, eu tô porque eu tô na luta, eu tô brigando por tudo. Mas tu te coloca, tu abre o espaço que tu tem, né? Tu abre o Uhum. espaço para que a gente possa falar. Tu tá dialogando, tá na luta, tu tá junto, Uhum. né? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A Djamila Ribeiro, ela vai dizer que todos nós temos um lugar de fala, né? Então eu, enquanto Uhum. homem cis, gay, negro, eu Uhum. tenho o meu local de fala, mas você também tem o seu local de fala. Sim, sim. Enquanto mulher, cis, negra, e Uhum. abrir espaços nos nossos microespaços de privilégio, né, para outras minorias e conversar, discutir sobre essas coisas é bastante importante. Eu acho que se todos nós conseguíssemos fazer isso, a gente consegue avançar muito mais rápido na luta, porque não basta botar lá só uma foto preta no Instagram, né, Não. para dizer que é antirracista. Precisa ser na prática, abrir espaço para as pessoas e não ficar se eximindo, dizer, não é meu lugar de fala. Se eu não sou gay, se eu não sou Não. lésbica, eu não vou falar sobre isso. Não, tem que falar sim. Todo mundo tem um E lugar tem de uma fala nesse debate. obrigação. Isso. E é isso que a Djamila fala brilhantemente no livro dela. As pessoas que assimilam de forma errada, porque só vem o termo, lugar de fala, e elas não entendem. Mas é a obrigação de todo mundo, independente de possuir algum tipo de característica, é a obrigação de todo mundo ser antirracista, anti-homofóbico, anti qualquer tipo de governo que seja contra a igualdade social. Isso são obrigações nossas. Quando você vê uma pessoa branca ser antirracista, ela está fazendo mais do que a obrigação dela. Quando você vê a Graziella, que não está inserida diretamente no grupo LGBTQIA+, lutando pela causa, eu não estou fazendo mais do que minha obrigação. Então nós temos que aprender a assimilar isso. Quais são as nossas obrigações sociais? Nós temos obrigações e nós temos que cumprir essas obrigações. Uau! Mas É isso. Grazi, eu fico aqui disponível obrigada, para ti, obrigada. para outros encontros. Quero agradecer muito o convite. Eu Chamarei. adorei ter participado. Nossa, eu amei conhecer você. Eu estou impressionada positivamente, mas você seguiu a minha expectativa, pelo que nós já havíamos conversado. Acabar a pandemia, se eu for aí ou você vier aqui, nós vamos nos ver um dia pessoalmente, tá? Sim, sim, por Tainã, também eu favor. quero conhecer você. Já gostei dos comentários. Obrigada, viu? Obrigada mesmo por ter aceito o convite. Você agregou demais, tá? E sim, terão novos convites, porque a luta continua. Não começou agora, em junho, e é uma coisa que eu friso. Eu fui olhar o feed do Richelli, não é de agora que ele faz postagem, não é de agora que ele é ativista. Eu também da mesma forma. Então, vamos continuar a nossa luta de sempre. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço, Grazi. Um forte abraço, viu? Foi um prazer. Um abraço. Tchau, gente. Obrigada pela presença de todos. Tchau, Tchau. tchau, gente. Obrigado por assistirem. Amém. Tchau.